você está no canal Espiritualidade, Boas Histórias, tá? Para você que nos prestigia, né, curte as nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, né, o nosso carinho. Para você que chegou, deu uma olhadinha, viu alguma boa história, né? Curtiu? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês mais uma história, né, que vai fazer parte do livro do Mico Encontro Chico Xavier deste ano, né? Essa história tem um gosto especial, porque um amigo espiritual que nos passou essa história, ele esteve com a gente, né, na casa de oração Joana d'Arc, aqui em Araxá, né, no trabalho que a gente fez lá. Aí ele apareceu, né, desejoso, né, de participar também desse projeto, né, junto ao MEX, né, o Mico Encontro Chico Xavier. E, pô, um prazer, né. Então essa história chama Despertando. Começa assim: a maré decididamente não estava para peixe. Não é que o presidente americano Donald Trump aumentou em 50% as alíquotas de imposto sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos? Como um dos felizes proprietários de uma pequena fábrica de suco de laranja que vive desse comércio, por pouco não perdi os poucos cabelos que me restam na cabeça. É só mais uma crise, me disse o meu sócio, tentando me consolar. E eu encarei com aquela cara de: por que você não vai pentear macaco? Sei que vivemos num país que anda em crise desde que foi descoberto. Mas a necessidade de sobreviver fez com que aprendêssemos a lidar com elas. E até que somos felizes a despeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, da peleja de Israel contra o Hamas, do efeito estufa, do grande meteoro que está a caminho de uma colisão com o planeta que levará à nossa extinção, de uma potencial invasão alienígena, da próxima pandemia, da eterna crise econômica, da queda da fecundidade no país conforme o censo de 2022, o que prova que nenhuma das tragédias anteriores tem tanto potencial para dar fim à raça humana do que a troca dos relacionamentos reais pelos virtuais. Uma vez que o relacionamento virtual tem, entre outras vantagens sobre o real, o fato das partes não serem obrigadas a pagar pensão no fim do relacionamento, bastando apertar um botão virtual de excluído no celular, nem gerarem filhos que exigirão trabalho para serem criados e o pagamento de pensão no caso de uma separação. Sem falar das doenças sexuais que não existem no mundo virtual, e do sexo virtual e cibernético. Esse último, inclusive, está fazendo nascer uma indústria de robôs destinados ao prazer. Imagine daqui a algum tempo você chegando em casa com a caixa debaixo do braço contendo a última versão do Android sexual, que é a cara do Cauã Raymond, né, o bonitão da novela das 21 horas da TV Globo. Ou da Bruna Marquezine, protagonista da série Amor da Minha Vida, sucesso da Netflix, caso o seu caso seja uma bonitona, né? Você não tem DR, discussão de relacionamento, com Android. Ele tem os mesmos gostos que os seus, curte as mesmas músicas e filmes. Ele nunca vai discutir com você se você não pedir para ele discutir com você. Jamais irá ofendê-lo, recriminá-lo, não vai dizer para você que está com dor de cabeça na hora do vamos ver, e caso ele começar a dar problemas de funcionamento, basta que o troque para um outro, né? Talvez uma versão mais nova. Minha esposa andava meio distraída. E perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela me disse que, como eu andava ocupado demais com meus negócios, ela arrumou uma IA, uma inteligência artificial, para fazer companhia. E a IA é tão incrível e disponível que a minha esposa passou a passar o dia todo trocando figurinhas com a IA através do celular. Portanto, eu fui trocado por uma inteligência artificial criada para acabar com a solidão. Como eu disse, a maré não tapa peixe. O Trump vai acabar com a minha empresa, minha mulher prefere falar com o IA do que comigo, e a raça humana vai desaparecer porque as pessoas vão parar de ter filhos. Pois é, olhando para o espelho, vi não apenas os meus cabelos, não vi apenas, né, que os meus cabelos estavam desgreados, né? Mas, observando um pouco mais,
Vi também o cansaço refletido pelos olhos, o estresse na forma de rugas que tomaram o meu rosto e a preocupação gritando silenciosamente estamparam na cara. Como fazia todo santo dia, terminei de me arrumar e fui à luta. Mas quando coloquei o pé para fora de casa e olhei para a vizinha jogando água nas flores do jardim dela, em vez de ignorá-la, como sempre fazia, parei e passei a observá-la. Ela então veio para o meu lado com um sorriso no rosto. Bom dia, vizinho. Entrei. Fiquei olhando aquela felicidade toda, sem a menor vontade de responder o cumprimento. Vejo que está acompanhado pelo espírito da preocupação, né? Quer falar a respeito? Sorri um pequenino sorriso e pensei comigo. Que vizinha folgada! Só porque eu parei diante do jardim dela, ela está achando que tem o direito de se meter na minha vida. Minha mulher me trocou por um IA. Quer dizer, o cara refletiu, né? Pensou lá dentro da cabeça dele, poxa, minha vizinha folgada, né? Ela está querendo saber da minha vida. Mas, assim, de supetão, virou para a vizinha e falou assim, ó, minha mulher me trocou por um IA. Sem parar de fazer o que fazia, minha vizinha balançou a cabeça para frente e para trás. Como se estivesse pensando no que eu havia dito a ela. Tem aumentado mesmo os casos de solidão dentre os casos que eu cuido. Não vai me dizer que você é alguém que está por trás da criação da IA, né? Que cuida da solidão das esposas que tem o marido ocupado demais. Não, não é isso, vizinho. Eu sou uma psicanalista, meu nome é Sima. E tenho notado o aumento exponencial da busca por conforto emocional diante da solidão, apesar, né, dos 8 bilhões, né, de pessoas morarem no planeta, dos 8 bilhões de pessoas que moram no planeta. Mas não é verdade, né? É uma coisa curiosa, né? Tanta gente e a solidão só aumentando, né? Bom, aí o nosso amigo falou o seguinte, o problema é que todo mundo tem que trabalhar para viver, já que viver é consumir, e consumir quer dizer pagar contas, e para pagar as contas é preciso ganhar dinheiro. A corrida atrás do dinheiro não deixa tempo para tricotar. Além disso, quando eu chego em casa no final do dia de trabalho, estou tão cansado que não tenho energias para conversar. E é aí que entra a IA, tagarela, entende? Eu entendo. A IA é a solução para a solidão da sua esposa e a sua preocupação com a solidão dela. Então por que você está reclamando? É que quando eu me casei, eu acreditava que estava achando a metade que me faltava. E se metade de mim passou a curtir um IA, então eu sou apenas a metade que sobrou. Vizinho, você está com ciúmes. Bom, como eu não tinha uma resposta para aquela pergunta, eu tinha, mas não tinha coragem de dizê-la, pois seria a mesma coisa que assumir uma contradição, já que tinha ciúmes, mas ao mesmo tempo estava aliviado pela esposa ter deixado de ser uma preocupação, deixei que Sima respondesse por mim. Não. Segundo o psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, né, cujo objetivo é integrar os aspectos consciente e inconsciente da personalidade para promover o desenvolvimento individual e o autoconhecimento, somos criaturas completas e não meias criaturas. Tudo o que precisamos já vem conosco quando chegamos ao planeta. A vida seria um processo de desenvolvimento do que temos latente em nós, através da experienciação. Né? Quer dizer, vivendo experiências, aquilo que está lá dentro, latente dentro de nós vai se desenvolver, né? Que a experiência exige. Né? Sima continuava regando as flores enquanto falava. E eu ali, só observando admirado, ela fazendo aquele exercício de atendê-las sem matá-las afogadas e de me atender sem se perder nas explicações que me dava ao mesmo tempo. Então, a Sima estava lá, com as plantinhas dela, né? E o nosso amigo observando. E ela não parou de fazer o que fazia. Né?
E, ao mesmo tempo, ela pegava as flores com o devido cuidado, e com o devido cuidado ela cuidava de responder o vizinho, né, ansioso. Bom, na verdade, aí assim me explica, o outro é nosso espelho. Nós enxergamos nele aquilo que devemos corrigir em nós. Depois da devida correção, uma vez perfeitos, completos, aí sim, né, passamos a estar preparados para algo maior. E é aí que entra o outro com sua completude, pois sozinhos não teríamos como fazer algo maior, mas com o outro, de certo, faremos. Né? É quando o amor verdadeiro entra no campo. Não aquele amor romântico, ou amor baseado na paixão, na atração, na volúpia sexual, mas um amor que constrói, aquele amor que revela o melhor de você. Fiquei olhando para cima como se eu esperasse por uma explicação para o amor verdadeiro, e ela não se fez de rogar. Então ela falou o seguinte: tive um paciente que achava que estava emocionalmente doente, porque todos os relacionamentos que ele tivera haviam naufragado. Ele já estava com mais de 50 anos e acreditava que não iria mais achar o amor nesta vida. Durante a terapia, ele me contou que sempre havia aproveitado toda a chance de aprimoramento material e espiritual, que se achava realizado profissionalmente, curtia o trabalho assistencial que fazia numa casa de caridade, tinha muitas relações saudáveis, gostava de dançar, passear, nadar, correr e tinha muito cuidado com a alimentação. Vivia engajado em projetos que prestigiavam a preservação da natureza, o cuidado com os animais e a ajuda aos semelhantes. A única falta que encontrei na vida do meu paciente foi que ele gostava de escrever, porém nunca havia conseguido concluir um livro, e ele sonhava um dia ser lido e prestigiado pelo que escrevera, um projeto audacioso que ficara na gaveta dos sonhos não realizados. Levei a concluir que ele se achava completo e que não precisava de ninguém para ser feliz, pois ele já estava feliz consigo mesmo. Passado algum tempo, minha atenção foi chamada para o sucesso de um livro escrito pelo meu paciente, Spot, né? Quando fiquei sabendo do segundo livro, peguei minha melhor roupa e fui até a livraria onde seria realizada a festa do lançamento. Atrás de um autógrafo. E meu ex-paciente me recebeu todo feliz. Perguntei a ele como foi que tiraram o sonho do livro da gaveta, e ele me contou que havia encontrado uma mulher madura e feliz consigo mesma num retiro espiritual, e eles se encantaram um pelo outro. No processo de conhecimento um do outro, como ela trabalhava numa editora, sabendo que ele gostava de escrever, acabou por empolgá-la a escrever um livro. E foi ela quem batalhou para que o livro fosse publicado e objeto de divulgação nas mídias, acabando por se tornar um grande sucesso. Ele terminou a conversa comigo dizendo que ela também tinha projetos engavetados, que ele intencionava ajudá-la a realizar. E que ele pretendia fazer isso com prazer, a fim de retribuí-la pelo que fez por ele. Né? Eu refleti um pouquinho, né, sobre o que eu vira. O vizinho. Minha esposa não gosta muito quando começa a contar a ela coisas do meu trabalho. Ela costuma dormir no meio da conversa. E de vez em quando, normalmente quando estou empolgado, lavando pratos, virado de costas para ela, né? E aí eu me viro e vejo ela desmaiada em cima da mesa, fico com medo de ela ter entrado em coma. Por isso a gente parou de falar faz tempo. Né? Parou de se falar faz tempo. Ficamos só nos monossílabos. Se não, às vezes um talvez, vou pensar, já fiz, vou fazer. Não creio que ela seja capaz de me motivar a despertar em mim algo mágico como escrever um livro. Aí a Cima vira para ele e fala assim: e você já tentou motivá-la a fazer algo mágico? Ou pelo menos já perguntou a ela o que ela guarda dentro da gaveta dos sonhos não realizados? Não. Talvez sua mulher, né, seja a mulher que irá ajudá-la a realizar seus desejos mais profundos, e talvez você esteja destinado a realizar os desejos mais profundos dela. Mas para que isso aconteça, tanto você quanto ela precisam se autoconhecer. Para tanto, é preciso que saiba que o que incomoda você na sua esposa é o que está errado em você. É a parte que você precisa trabalhar em você mesmo. O mesmo pensamento você deve levar quando vê algo que lhe incomoda no outro.
seja ele quem for. Depois que o que lhe incomoda no outro for trabalhado por você e você mesmo, passará a não se importar mais com o que lhe incomoda no outro. Aceitará o outro como ele é. Sima abriu um belo sorriso. Né? Se está com ciúmes da sua esposa, se teme perdê-la para amanhã, o que demonstraria a sua incapacidade de entretê-la, deve repensar a sua vida, redistribuir o seu tempo de forma que sua esposa tenha tempo com você necessário para mantê-la satisfeita. Né? E o tempo, né? Procure despertá-la para os seus interesses, mostre a ela o seu universo. Né? O que o empolga, né? Permita-se empolgar pelo universo dela, sem julgamentos. Se pretende construir uma casa, né, essa explicação é boa. Sendo você o marceneiro e ela o pedreiro, é necessário que você saiba de marcenaria e ela das coisas que o pedreiro deve saber. Vocês devem estar completos em relação às suas aptidões, pois só assim a casa sairá do lugar. Não há como ser um meio marceneiro ou um meio pedreiro. A casa familiar exige 100% de você e da sua esposa. É preciso que saiba de cor o papel que cabe a cada um. Né? As relações acabam por falta de comprometimento, porque as pessoas não estão 100% nelas. Uma relação duradoura que resulta na construção de um projeto emocional bem-sucedido, que gera prazer para todos os envolvidos, não se sustentaria diante dos desafios do caminho, não fosse o comprometimento total das partes, sendo o sucesso da empreitada tanto maior quanto forem completas as partes, quanto mais elas souberem e tiverem experiência sobre o que cada uma tem de fazer. Sima fechou a torneira, fazendo a água parar de jorrar da mangueira. É uma ilusão acreditar que a felicidade está no outro. A felicidade está em nós mesmos. Se não está feliz, sugiro que comece a procurar a felicidade aí dentro. Tenho certeza que irá encontrá-la mais cedo ou mais tarde, porém, se não for atrás dela, nunca achará. Felicidade é estar satisfeito consigo mesmo. É olhar para o espelho e ver a cara que você deseja ser. Né? E ver o cara, né, que você deseja ser. Agora que sabe que as crises revelam o que temos que aprimorar em nós, aproveite desse conhecimento para consertar o que deve ser consertado. Seja o artífice da sua melhor versão, alcançando assim o maior estado de felicidade possível. Estou aqui passando por uma crise profissional também. Pois tenho uma empresa de suco de laranja ameaçada pelo aumento das taxas dos impostos de importação dos Estados Unidos, já que a minha empresa vende tudo o que produz para o mercado americano. Bom, eu não sou economista, mas sei que os Estados Unidos não é o único mercado consumidor de suco de laranja. Não será fácil entrar em novos mercados, e isso demandará tempo e investimento para a conquista de novos consumidores. Minha empresa corre o risco de não ter, a princípio, onde vender o suco de laranja que já está destinado ao mercado americano. E se isso acontecer, será um enorme prejuízo. Tinha como certos ganhos com a exportação que talvez nem venha acontecer, caso o presidente Trump não reconsidere o aumento das taxas, tendo me comprometido com fornecedores. Olha, pelo visto, a vida está lhe desafiando a ser uma versão melhor de si mesmo. Ela quer fazê-lo crescer. Mesmo que seu negócio for à falência ou que a sua mulher o troque definitivamente por outro, seja virtual ou real. As lições tiradas dessas experiências farão com que tenha maior probabilidade de sucesso da próxima vez que chegue, da próxima vez até que chegue à completude. Né? Olhando para o jardim, Sima soltou um suspiro. O que acha do meu jardim, vizinho? Ele está bonito, né? Está tão bonito que me deu vontade de começar a plantar um jardim no meu quintal. Sima olhou para ele e falou assim, o primeiro passo é querer ter um jardim. Depois preparar a terra e adquirir as sementes. Plantá-las e não deixar que as folhas morram de sede, procurando não se esquecer, né, que elas têm sede todos os dias. Né? Quando voltei do trabalho, achei minha esposa toda feliz falando com um companheiro para mulheres solitárias virtual no celular. Enquanto ela terminava a prosa, preparei o jantar, arrumei a casa, arrumei a mesa, abri uma garrafa de vinho, tomei um banho,
Fiz a barba, penteei os ralos cabelos com capricho, e quando notei que ela estava disponível, aproximei-me com o cuidado devido, armado com a rosa. Ela sorriu ao me ver, como se eu fosse alguém que ela gostasse e que se ausentara fazia tempo, e que de repente voltou. Sentamos à mesa e fizemos festa. E me senti feliz, apesar do mundo estar acabando do lado de fora da casa. Aprendera que as crises não iriam passar enquanto eu não me completasse, ou seja, enquanto não despertasse o que havia de melhor em mim. E que o que faltava em mim estava no que me incomodava no outro. Se eu me irritava com o outro, era porque faltava tolerância e paciência em mim. Né? Se me desesperava diante de uma crise profissional, era porque me faltava fé. Se tinha ciúmes da minha esposa, estava incomodado com a falta de atenção dela comigo, era porque eu não estava dando a devida atenção a ela. Se estava infeliz no casamento, era porque eu havia virado a cara para a felicidade ao negligenciar minha participação no projeto da construção da casa emocional familiar, que me comprometera a construir. Né? Enfim, descobrira que a felicidade estava em minhas mãos, pois se eu queria sentir, por exemplo, a felicidade de sentir o prazer da beleza e o perfume das flores, assim como minha vizinha sentia, o que fazia com que ela sorrisse um sorriso que chegava a ser indecente de tão provocador, teria que arregaçar as mangas e plantar um jardim. Gostaram da história? Que boa história, não é verdade? Né? É uma bela história, né? Uma história que fala que a felicidade está em nossas mãos, a despeito de todos os problemas que existem no mundo. Né? E que a vida fica mais leve, mais fácil, quando a gente começa a exercitar as virtudes, quando a gente começa a ter mais paciência, mais tolerância, mais fé, tudo fica mais fácil, né? O texto fala, um camarada, coitado, tem uma fábrica de suco de laranja e exporta tudo para os Estados Unidos, né? E de repente o Trump multiplica por 5, né, a taxa de alíquota do imposto de importação lá, tornando o produto dele muito mais caro, né? Aí o consumidor lá, o americano, não, esse suco aqui não dá mais, né? Tá caro demais da conta, eu não vou comprar. E se o nosso amigo aí não vende o suco dele, aí a fábrica dele corre o risco de falir, né? A questão é o seguinte, é uma situação difícil, né? Mas o camarada, ele já tem experiência naquele ramo. Ele é bem sucedido naquele ramo. E acima fala com ele, olha, eu sei que o mercado americano não é o único mercado no planeta que é disponível, né, para que você possa vender seu suco. Aí começa a alegar um monte de barreiras para que ele... de dificuldades, cara, eu vou ter que achar outro mercado, eu vou ter que entrar lá, eu vou ter que investir para conquistar novos consumidores, né, eu vou ter que dar altas piruetas para poder sair dessa. Aí ela fala, olha, a vida está te desafiando, e é assim que o que está latente dentro de você vai se desenvolver. E a dificuldade, a dor, o sofrimento é que faz a gente crescer emocionalmente, né? Esse mundo aqui é expiação e prova, não é à toa, né? Se a gente quer chegar à angelitude, né, à perfeição, né, a gente vai ter que ser que nem um diamante, né? A gente, um pedaço de carvão lá, vai ter que se submeter à pressão, né? Mas no fim nós vamos brilhar, né? Se a gente está aqui, essa peleja, que não é fácil para ninguém, todos sofrem, todos passam perrengue, a gente está aqui para aprender a ter fé, para aprender a achar maneiras de sair dos problemas, né? Porque Deus não quer ninguém bobo no reino dele, né? Deus quer pessoas que achem soluções, né? Então, porque problema no universo, eu acredito que não falta, né? E a gente, para poder ser útil, né, a gente tem que ser solução para os problemas, né? A enxada é a solução para aquele pasto lá que está precisando, né, ser arrumado, né?
O trabalho é a solução, né, para que a gente tenha uma vida mais confortável, né? Se a gente não mexer, não sai do lugar, né? Tudo na natureza se mexe, né? Tudo dança, né? Como os esotéricos dizem, tudo dança. Então, não é à toa, né? Então a gente tem que crescer. O crescimento, a evolução, né, são leis fundamentais, né? Tudo evolui. O ser humano, à medida que o tempo passa, vai se tornando mais inteligente, né? Mais capaz. E um dia nós chegaremos lá, né? Então é um texto bacana, que ele não faz troça com o sofrimento do moço que faz suco de laranja. Não é isso. Né? Acima, ela não está zoando com a cara dele. Ela só quer dizer a ele que para que ele possa ter um jardim igual ao dela, que aquele jardim ali não apareceu do nada. Aquele jardim lá, ela pegou, preparou a terra, pegou as sementes, plantou, adubou, está lá jogando aguinha todo dia, dá trabalho. Então, ela quis dizer o seguinte, que a despeito dos problemas, o jardim também tem o quê? Tem praga, né? Tem o tempo tá ruim, mata lá as florzinhas, ela tem que plantar de novo, né? Ela quer dizer para ele que tudo é difícil, não tem nada fácil nessa vida. Se ele quiser ter um jardim florido, cheio de flores perfumadas, ele vai ter que correr atrás. Do mesmo jeito que ele vai ter que correr atrás do sucesso profissional dele, né? Então, basicamente, a essência da mensagem é essa. Mas ela diz também que tudo que a gente precisa está dentro da gente. E a experiência vai fazer o que está latente dentro da gente sair para fora, né? Quando terminarmos a nossa peleja, sairemos desse mundo muito melhores do que chegamos, né? Isso aí, a evolução nos garante isso, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.